O que tem de fazer já para aumentar o seu reembolso do IRS? O meu desafio para 2026? Ter um plano para investir. Inviste sem ter de mexer uma palha com as entregas programadas da app Ativo Bank. Agendo e altero quando quero. A partir de 25€ por mês, um mês de cada vez. Não dispensa a consulta da informação contratual e pré-contratual legalmente exigida. O investimento em valores mobiliários não garante os montantes investidos, existindo, por isso, o risco de perda da totalidade do capital. Ativo Bank e Ativo Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Ativo Bank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos encontrando maneiras de termos mais dinheiro ao fim do mês ou ao fim do ano. É o caso do IRS. Não se esqueça de subscrever este podcast, dar as estrelinhas que entender, de o partilhar com outros, de assinar a newsletter em contaspoupanca.pt, de me seguir nas redes sociais e já sabe que pode enviar também as suas perguntas em áudio para o número do WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737. Ora, hoje vamos falar então sobre o IRS. Está quase a chegar a entrega do IRS, que, como sabem, começa no dia 1 de abril, todos os anos, e em 2026 não será diferente, mas aquilo que eu lhe quero dizer é que, falando de literacia financeira, não nos podemos esquecer de que está envolvida também a literacia fiscal, ou seja, perceber como funcionam os impostos. E o IRS não é uma coisa que só acontece de abril a junho quando temos de entregar o modelo 3. É um processo que dura o ano inteiro. Obviamente, nesta fase antes de abril, é mais exigente. Esta fase é mais exigente porque envolve nós fazermos determinadas coisas que são cíclicas, são mecânicas, mas que podem representar dezenas ou até centenas, em alguns casos até milhares de euros, a mais de reembolso do IRS ou então de pagar a menos. É a diferença entre não pagar nem receber nada, ou a diferença entre pagar ou a diferença entre receber. Então, vou recordar-lhe o que é que deve fazer neste ano específico de 2026 até ao dia 2 de março. O que quer dizer que, no momento em que estou a gravar este episódio, faltam poucos dias para chegar esse momento em que terminam vários prazos. E, portanto, o primeiro passo essencial que deve fazer já, se ainda não o fez, é validar todas as faturas que estão pendentes no e-fatura. Vai ao Google, escreve e-fatura, vai aparecer-lhe uma página da autoridade tributária e agora não se esqueça disto. Eu sei que para a maior parte de vocês isto se calhar já é básico e não vale a pena estar a falar disto, mas há pessoas que continuam a não ligar nada a isto e há um desperdício de dinheiro para elas. E, sobretudo, quero alertar que não é só ver as suas faturas. Tem de ver as faturas de todo o seu agregado familiar. Tem de entrar com o NIF e password seus, da sua mulher ou do seu marido, se for um de vocês a tratar disto, e com o NIF e password de cada um dos filhos ou também ascendentes, se viverem consigo, e se não souberem tratar disto por eles. O que é que vai acontecer quando abro o e-fatura? Aparece logo em cima uma mensagem a dizer tem não sei quantas dezenas ou centenas de faturas pendentes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a autoridade tributária está à espera que diga, recordo, até dia 2 de março, costuma ser até o último dia de fevereiro, mas como o último dia de fevereiro calha num fim de semana, passa para o dia útil seguinte, que neste caso é uma segunda-feira, dia 2 de março. Portanto, não ignore este alerta, este aviso. Trate disto rapidamente. Vão aparecer dezenas ou centenas de faturas pendentes em cada um dos elementos do agregado familiar
e vai dizer se é no âmbito profissional ou não, caso esteja inscrito como recibos verdes. Se não estiver inscrito para passar recibos verdes, não vai aparecer essa opção, ou não vão aparecer pendentes por essa razão. Mesmo que não passe recibos verdes, algumas vão aparecer pendentes porque a autoridade tributária não adivinha e vai querer saber se, por exemplo, aquela fatura é de saúde, é de educação, se é de oficina, se é de restauração, se é de cabeleireiros, se é de lares, se é de vários, ou seja, se é despesas gerais familiares ou outros, que não têm nenhuma categoria específica, que não têm direito a nenhuma dedução específica. Portanto, enquanto não fizer isso, todas essas faturas que têm o seu número de contribuinte é como se não valessem nada ou quase nada. Vão todas, se não for ao e-fatura fazer isto, no dia 3 de março passam todas para despesas gerais familiares. E quando eu digo todas, é mesmo todas, incluindo as de saúde e educação, que são as que geram maior desconto no imposto a pagar. Pode ainda resolver alguma coisa? No caso de saúde e educação, sim. Ou seja, quando entregar, a partir do dia 1 de abril, o modelo 3 do IRS, pode dizer que não aceita os valores que lá estão, abre o documento, o anexo H, onde tem lá todas as despesas de educação, saúde, etc, 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 e apaga o valor que lá está e põe lá o valor correto com as faturas que estavam pendentes e que não foram aceitos. Mas, em relação a todas as outras, restauração, cabeleireiros, hotéis, ginásios, etc, 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 essa já não vai poder alterar. E por isso é que é importante, pelo menos só aí pode estar a desperdiçar 250 euros. Só nessas despesazinhas de restauração, hotéis, cabeleireiros, ginásios e outras coisas do género. Portanto, esses são 250 euros, que pode ir buscar a mais, até 250 euros. Não confunda com os 250 euros, que é automático para toda a gente, das despesas gerais familiares, que em fevereiro já atingiu esse valor máximo, não é? Por isso é que não faz sentido quando algumas pessoas dizem eu já atingi o valor máximo, já não vale a pena pedir faturas de nada. Não, estamos a falar de outros 250 euros. Se para si 250 euros não é relevante, para mim é. Portanto, veja lá isso. Portanto, tem até 2 de março para tratar disto. Também, até 2 de março, atenção a este detalhe, sobretudo para pessoas que vivem no interior do país ou nas regiões autónomas e que têm lá filhos a estudar, mesmo que morem lá. Tem até 2 de março para declarar, para ir lá ao portal das finanças e declarar que tem despesas de educação no interior e regiões autónomas, nas ilhas. O que quer dizer que, se for lá fazer isto, e se não souber como fazer, tem vários artigos em contaspoupanca.pt que explicam como fazer isso. Já fiz essa reportagem. Porque às vezes as pessoas pensam, é só se eu mandar filhos para lá, para o interior ou para as ilhas. Não, mesmo os que moram lá estão a estudar no interior ou nas ilhas, não é? E portanto podem majorar as despesas de educação. O que quer dizer que, em vez de 800 euros de despesas de educação, pode aumentar para mais algumas dezenas ou centenas de euros. Só por fazer isto, só por dizer que os filhos, ou o filho, o dependente, ou o próprio, está a estudar, neste caso, imagine que está a fazer um curso, não é? O facto de estar no interior ou estar numa ilha, quer dizer que tem direito a maior desconto do que alguém que viva num grande centro urbano, no litoral. Também não se esqueça que tem até à mesma data, dia 2 de março, para atualizar o seu agregado familiar. Ou seja, se nasceu um filho, ou vários, se casou, se houve um divórcio, se morreu alguém, se alterou a morada fiscal
ou se tem despesas em guarda conjunta, e se essas alterações ocorreram em 2025 até 31 de dezembro, deve tratar disto também até dia 2 de março. Escreve lá no portal das finanças, agregado familiar ou atualização do agregado familiar, e vai aparecer um formulário para fazer isto. Porquê é que isto é importante? Porque se não fizer essa atualização, a autoridade tributária vai fazer com as contas que tem lá guardadas de 2024. Portanto, se nasceu um filho em 2025 e não atualizar o agregado familiar, eles vão fazer as contas como se não tivesse filho nenhum, porque vão buscar os dados de 2024, certo? Ou então vão buscar os dados da guarda conjunta ou da ausência de guarda conjunta também de 2024, quando houve alterações em 2025. Portanto, tenha também isso em atenção. Os senhorios que estão dispensados de emitir recibos de renda eletrónica têm também até dia 2 de março para comunicar as rendas que receberam em 2025 através da famosa declaração do modelo 44, e isto é absolutamente essencial, quer do lado do senhorio, quer do lado do inquilino, para terem os respectivos descontos no IRS, no caso do senhorio, e também para poderem deduzir as rendas no caso do inquilino. Ou seja, se não fizerem isto até dia 2 de março, depois vão andar para a frente e para trás para corrigir essas situações e eventualmente ter alguma espécie de penalização. Portanto, mais vale fazer tudo dentro dos prazos. No caso dos inquilinos, falem com o senhorio e garantam que ele está a fazer isso ou que vai fazer. Quem já passa os recibos eletrónicos não tem de fazer nada, porque já faz isso mensalmente, não há problema nenhum. Queria alertá-lo também para uma outra situação particular, que é quem tem incapacidade superior, igual ou superior a 60%, pode descontar o seguro de vida no IRS, até uma determinada percentagem, mas para isso tem de pedir uma declaração à sua seguradora. Há muita gente que não sabe deste detalhe. Só aí pode ir buscar também mais 1 ou 2 centenas de euros. Mais uma vez, para ter mais detalhes sobre isso, ou seja, já há uma dedução para seguros de vida, para profissões de desgaste rápido. Essas pessoas, em princípio, já sabem disso, mas acredito que há pessoas que têm o atestado de incapacidade multiuso e que estão a pagar, por exemplo, a casa ao banco e têm o seguro de vida associado e que não sabem que podem deduzir o seguro de vida. Podem, está na lei, mas têm de dizer à seguradora para enviar essa informação para as finanças ou recolherem essa informação e atualizarem elas próprias no portal das finanças. Portanto, veja isso. Tem também uma reportagem sobre isso em contaspoupanca.pt. Portanto, como vê, e não falei de todas as situações, isto é apenas o básico dos básicos, alertar para estes prazos que terminam antes da entrega do IRS, em abril. É entre abril e junho, depois tem esses abril, maio e junho, portanto tem 3 meses para entregar o IRS, mas estas são coisas que tem de fazer antes dessa data, antes do dia 1 de abril, para que tudo corra bem. Depois, mais dicas sobre o que fazer para garantir que, de facto, recebe o máximo possível. Pronto, isso ficará para outro episódio. Ora, acabei de chegar aqui ao meu destino. Muito obrigado por me terem acompanhado em mais esta boleia financeira. Mesmo que para si este seja básico e já faça isto e que não precise destes alertas, fale sobre isto a outros, com os seus familiares, os seus pais, os seus avós, os seus irmãos, os seus tios, os seus sobrinhos, os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos, alguém que sabe que não percebe nada disto e que precisa de ajuda. Todos juntos vamos conseguir rentabilizar ao máximo ou minimizar ao máximo o pagamento de impostos, ou seja, ninguém está a dizer para fugir aos impostos, nada disso, pelo contrário, é pagarmos apenas e só aquilo que é justo pagar.
aproveitando tudo aquilo que está na lei. Conhecer os nossos direitos aumenta os nossos rendimentos. Fica mais dinheiro do nosso bolso e menos dinheiro do bolso do Estado. Muito obrigado mais uma vez por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. É sempre um prazer saber que vocês estão aí desse lado e que ajudam a fazer deste podcast um dos mais ouvidos em Portugal, o que é extraordinário. Portanto, a literacia financeira está a fazer o seu caminho, lentamente, mas está a fazer o seu caminho. Já se notam resultados. Por isso, quando consigo, vamos aproveitar ao máximo também esta oportunidade que o IRS nos dá de podermos fazer escolhas mais inteligentes, mais conscientes e que nos beneficiem enquanto cidadãos. É muito importante conhecermos também aquilo a que temos direito. Muito obrigado, boas poupanças. 3, 2, 1. O meu desafio para 2026? Ter um plano para investir. Inviste sem ter de mexer uma palha com as entregas programadas da app Ativo Bank. Agendo e altero quando quero. A partir de 25€ por mês, um mês de cada vez. Não dispensa a consulta da informação contratual e pré-contratual legalmente exigida. O investimento em valores mobiliários não garante os montantes investidos, existindo por isso o risco de perda da totalidade do capital. Ativo Bank e Ativo Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Ativo Bank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23.